capítulo 2, do segundo livro dos Reis, verso 19, diz assim para nós, irmãos, a palavra de Deus: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa é a habitação desta terra, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficarei, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Os que podem dizer amém. Feche seus olhos, todos nós sentados, oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. Que neste momento, Pai, a Tua palavra, ela possa, Senhor, alimentar a alma, alimentar, Senhor, o espírito dos meus irmãos. Senhor, que o coração deles estejam prontos e preparados para mergulhar no texto bíblico. Que o Teu nome venha a ser glorificado como vem sendo neste lugar. Meu Deus, que toda desatenção caia por terra agora. Que toda conversa, Senhor, que não seja, Senhor, de edificação, que caia por terra agora. Nós estamos aqui simplesmente para ouvir a Tua voz, e nós queremos ouvi-la. Os nossos ouvidos estão abertos. Não deixe o inimigo roubar a semente da palavra, ó Deus. Continua pairando com o Teu Espírito neste lugar. E assim nós oramos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer comigo: Deus, mais forte, Deus transforma ambientes. Você crê nisso? Existe, irmãos, alguns momentos da nossa vida que as coisas vão fluindo tão bem que nós somos colocados em lugares que nós começamos a acreditar que verdadeiramente nós estamos no lugar certo. Uma empresa talvez que você trabalhe e você diz: eu estou no lugar certo. A igreja na qual talvez você congrega, você está dizendo: eu estou na igreja certa. A rua que você mora, eu moro na rua certa. A casa que você tem, que você tanto almejou, eu estou na casa certa. São lugares que nós acreditamos que estamos no lugar certo, mas talvez, mesmo estando no lugar certo, você identifica que as coisas não estão bem. Eu estou no lugar certo, eu moro no lugar certo, eu congrego no lugar certo, mas as coisas não estão bem. Parece que é uma contradição. Queridos, nós observamos e falamos: não falta estrutura, não falta oportunidade, não falta esforço, tudo está indo conforme nós almejamos, mas as coisas parecem que não fluem, as coisas parecem que não caminham, e é até difícil de identificar o porquê. Eu estou no lugar certo, eu ganho bem, eu trabalho numa empresa boa, eu congrego numa igreja boa, eu tenho uma boa família, eu moro numa rua boa, eu ando com um carro bom. O porquê que as coisas não estão bem? É difícil de identificar o problema nesse contexto, mas é algo muito mais profundo, é algo silencioso, é algo que realmente é difícil de identificar. E há pessoas que estão vivendo num cenário exatamente como esse. Elas continuam vivendo, conquistando, mas a vida
parece que não floresce. O ambiente continua funcionando, a empresa continua vendendo, a igreja continua aberta, a família continua prosperando, as coisas estão caminhando, mas quando se procuram frutos, não se acham. Há corações que continuam batendo, a saúde está bem, a mente está boa, mas a alma, muitas das vezes, já não está mais saudável. E o mais inquietante é, queridos, que muitas vezes, isso não é percebido imediatamente, nós só percebemos ao longo do tempo, ao longo dos anos. Porque nós somos acostumados a sustentar, muitas das vezes, a aparência. Nós mantemos a rotina, nós mantemos tudo conforme a normalidade pede, mas dentro de nós, há uma voz que diz: as coisas não estão bem. Já dizia o sábio em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final conduz à morte. Ou seja, nem tudo que parece certo, nem todo ambiente que parece ok, significa que é o ambiente que vai produzir vida em você. Eu vou repetir esta verdade, queridos. Nem tudo que parece certo produz vida. Existe uma diferença entre estar ativo e estar vivo. Existe uma diferença. Eu posso estar ativo, mas talvez já estou morto há muito tempo. Eu sustento a aparência. Eu prego, mas a minha alma está morta. Eu louvo, mas eu estou morto. Eu congrego, mas eu me arrasto para chegar até aqui, porque eu já estou morto. Existe uma diferença em estar tudo funcionando, irmãos. Tudo funcionando, mas está tudo saudável. Existe uma diferença. Existe uma diferença em estar trabalhando e verdadeiramente estar frutificando. E a diferença quase sempre está em algo que é invisível, está justamente na fonte, a fonte que é o segredo. Jesus, ele diz no seu evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 3, dizendo que pelos frutos se conhece uma boa árvore, não é isso? Mas o fruto não é só o começo de tudo, é uma consequência de algo muito maior, porque além dos frutos, ou antes do fruto, existe o quê? Uma raiz que sustenta essa árvore. Antes da aparência, existe uma origem, uma história por detrás, e é nesse ponto, irmãos, que muitos vão se perdendo, porque tentam resolver a vida pelo lado de fora, pela aparência, enquanto o problema verdadeiro está do lado de dentro. Quem me entende diz amém. Por fora, top. Por fora, lindo. Mas por dentro, a morte. Por dentro, a dor. Por dentro, há questionamentos. E aí, tentam mudar o quê? De comportamento. Como uma tentativa de resolver o problema, eu mudo o meu comportamento. Como uma tentativa de resolver o problema, eu começo a ajustar as minhas decisões. Mas faz tudo isso sem resolver o problema da fonte, sem tratar do coração. Queridos, Provérbios, capítulo 4, verso 23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida.
Olha aí, queridos. Então, tudo que flui da vida, nasce do coração. Tudo que flui de forma externa, nasce do coração. E talvez seja exatamente isso que Deus quer nos revelar hoje através da palavra. Existem áreas da sua vida que talvez não avançam, não frutificam, não progridem. Não é por falta de esforço da sua parte, mas é porque a fonte do seu coração está contaminada. A fonte do seu coração está comprometida. Você até tenta melhorar as suas atitudes, você até tenta organizar a sua vida, você até tenta ter estratégias, mas enquanto, queridos, a fonte do seu coração não for tratada, os resultados continuarão limitados, os resultados continuarão fracassados. É justamente o que nós lemos no texto. Segunda carta dos Reis, capítulo 2, verso 19. Os homens estão olhando para o profeta Eliseu, e estão dizendo para o profeta essas palavras: eis que é boa essa habitação, como o Senhor vê. Eles estão dizendo: o Senhor está vendo que a cidade é boa, o Senhor está vendo que a habitação é legal. Porém, há um detalhe no texto, no verso 19: porém, as águas são más, e a terra é o quê? Diga comigo: estéril. Mais uma vez, estéril. Observe, a cidade é boa, mas a cidade tem uma fonte ruim. Eu vou de novo. A cidade é boa, mas a cidade tem uma fonte amarga, uma fonte ruim. E essa fonte gera o que na cidade? Esterilidade. E aqui, irmãos, está a revelação central da mensagem de hoje para nós. Não adianta ter um bom ambiente se a fonte estiver contaminada. Não adianta estar em um bom ambiente se a fonte estiver contaminada. A fonte fala do que alimenta, a fonte fala do que sustenta, a fonte fala do que está ao seu redor. Então o profeta Eliseu, nós vamos ver na mensagem que ele vai reorganizar tudo. O Senhor vai restaurar aquela fonte. Mas para nós entendermos e nos aprofundarmos nesse texto, nós precisamos entender que Jericó, que é a cidade na qual nós estamos falando aqui, não é uma cidade qualquer. Jericó é uma cidade estratégica. Jericó é uma cidade que foi reconstruída e que aparentemente ela estava totalmente estruturada. Mas Jericó, queridos, carregava uma história espiritual por detrás. Coloca para mim na projeção, livro de Josué, capítulo 6 e o verso 26. A cidade de Jericó, ela, logo após ter sido conquistada pelos homens que estavam ali conquistando Josué e o povo de Israel, naquele tempo, Josué os esconjurou dizendo, olha o que Josué diz sobre a cidade de Jericó: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, Jericó havia sido marcada por uma palavra de juízo no passado. Josué está dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Mas Jericó passou-se os anos, a cidade foi reconstruída por fora,
a cidade foi reerguida, mas havia um problema interno, havia um problema na parte de dentro. Não é à toa que os homens estão dizendo para o profeta Eliseu: a cidade é o quê? Boa. Diga comigo, a cidade é boa. A cidade é boa. Jericó é uma boa habitação. Jericó é uma boa cidade. Jericó tem muros. Jericó tem boas casas. Jericó tem boas ruas. Jericó tem uma boa economia. Jericó é uma cidade boa. Mas logo em seguida eles estão dizendo: as águas de Jericó são más e a terra é estéril. Aqui, queridos, olhe para mim, em nome de Jesus, está a chave. O problema não estava na aparência de Jericó, o problema estava na essência de Jericó. O problema não estava na parte externa de Jericó, o problema estava na parte interna de Jericó. Não estava na estrutura, estava justamente na fonte, estava justamente na fonte. E aqui, queridos, há um princípio espiritual para nós. Deus te trouxe nesta noite para você ouvir esta palavra. Deus te trouxe a este lugar porque você precisa ouvir esta palavra. É possível estar em um lugar bom e ainda assim viver algo ruim, porque o ambiente estruturado, o ambiente bonito, não garante uma vida saudável. Jesus já havia anunciado isso lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, Jesus disse para aquela igreja: tens nome de quem vives, porém estás morto. A igreja de Sardes está vivendo isso. Tem boas obras, tem aparência boa, mas de forma interna já estava morta há muito tempo. Aparência de vida, mas a realidade era de morte. E aqui, queridos, há uma aplicação para nós aqui, porque muitas pessoas estão vivendo nesse estado. A estrutura está boa, mas a fonte está contaminada. A estrutura está ok, mas a fonte está amarga. A vida está organizada, mas o coração está cansado. A família está estruturada, mas é uma família sem paz, sem descanso, sem alívio. O ministério está ativo, prega, louva, participa, dizima, oferta, mas já está muito longe de ter a presença de Deus. A rotina está funcionando, mas a alma está estéril. Oh, queridos, e Deus nesta noite nos trouxe para este culto, para ouvir esta palavra, porque Ele tem um novo tempo sobre as nossas vidas, Ele tem um novo tempo sobre a vida. A esterilidade não será o ponto final sobre a sua vida. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Você não viverá de estruturas, você viverá de essência. Aleluias. E a esterilidade da terra, ela, irmãos, era um reflexo muito mais profundo, porque a cidade é boa, a estrutura é boa, mas a água está contaminada. Diga comigo, água contaminada. E sabe o que a água representa nas escrituras sagradas? A água representa fonte, origem, fluxo de vida. A água representa o fluxo de vida. Então, se a fonte está comprometida, se a fonte está contaminada, se a fonte está amarga, tudo ao seu redor vai ser afetado. Tudo ao seu redor vai ser contaminado. Há pessoas, irmãos, que não conseguem sustentar relacionamentos por muito tempo, porque a fonte está contaminada, e quem chega perto dele adoece. Eu não estou dizendo de relacionamentos só entre namorados e casais, relacionamentos também de amizades. Há pessoas
que contamina outras. Há pessoas que estão contaminadas, a fonte está contaminada, que a sua vida é uma confusão. Ela não consegue tomar decisões simples. Tudo contaminado. E sempre quando escolhe errado. Porque a fonte fala do fluxo da vida, da origem. Há pessoas que estão com a fonte contaminada, que as emoções delas só vivem instáveis. São pessoas a famosa pessoas de lua. Não tem estabilidade emocional, não tem estabilidade racional. Um dia está de humor, no outro dia está de outro humor. Um dia é paz do Senhor, outro dia é, não sei o que, não vou nem falar o que fala. Não tem estabilidade. Há pessoas, irmãos, que estão com a fonte contaminada, que a vida espiritual já está fraca há muitos anos, há muito tempo. Nós lemos o que o sábio falou em Provérbios: guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Tudo que você vive flui do seu coração. Tudo que você decide flui do seu coração. Tudo que você fala flui do seu coração. Tudo que você projeta flui do seu coração. E aí, queridos, o problema não é o lugar em si. O problema não é a estrutura em si. O problema nem é as pessoas que estão à sua volta, porque você culpa um, culpa outro, culpa ciclano. O problema não são as pessoas. O problema talvez seja justamente a fonte do seu coração que está contaminada. Aleluias. E você talvez está se perguntando: eu estou no lugar certo, eu estou na empresa certa, eu estou na igreja certa, eu louvo os hinos certos, eu faço tudo certo, mas nada flui, porque você está estéril. A sua terra é boa, mas é uma terra estéril. A sua terra é boa, mas é uma terra sem frutos. E aí, queridos, nós servimos a um Deus que não trata de sintomas. Nós servimos a um Deus que trata da origem. Oh glória, você morrer de novo. Nós não servimos um Deus que tapa buraco. Tapar buraco é coisa para homem. Nós não servimos a um Deus que tapa o sol com a peneira, que dá o famoso jeitinho brasileiro. Não! Nós servimos a um Deus que trata da fonte, um Deus que trata da raiz, um Deus que trata da origem. E Ele te trouxe aqui nesta noite, meu filho, porque Ele quer tratar da fonte do teu coração. Aleluias! Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. O texto, irmãos, nos diz de forma direta e clara: a cidade não tem fruto. Aí, queridos, o Deus que nós servimos, Ele trata da fonte, da origem, Ele trata da parte interna. Aleluias. E aqui o profeta Eliseu, ele vem dando uma ordem dizendo: você está com a sua Bíblia aberta? Ou põe para mim novamente na tela. No verso de número 20. Aleluias. Talvez você achou que ia ser preciso mudar de endereço. Talvez você achou que ia ser preciso mudar de casa, de empresa. Talvez você achou que ia ser necessário mudar de igreja, mudar de setor, de ministério. Oh, queridos, mas Deus nos trouxe nesta noite para nos dizer que não vai ser necessário mudar de endereço. Não vai ser necessário mudar de igreja. Não adianta mudar de igreja se a fonte está contaminada. Você vai contaminar outros lugares, você vai levar problemas para outros lugares. Não adianta.
Deus te trouxe aqui dizendo: eu vou tratar do problema, eu vou tratar da fonte. O profeta diz: a estrutura é boa, a aparência é boa, a terra é legal, é top, beleza, as águas são amargas, a terra é estéril, trazei-me uma salva nova. Coloca na tradução para mim, NVI, por favor, irmã Júlia. Coloca na NVI para mim, por gentileza. Ele disse: ponha sal. Salva nova é o que? Ele disse: vocês vão pegar sal, em uma tigela nova e tragam para mim. Que mistério é esse? Que coisa ilógica. Deus trabalha desta forma. Deus trabalha de forma ilógica aos nossos olhos. Eliseu, irmãos, não fez algo complexo. Eliseu não fez uma campanha de 7 dias de oração. Não estou sendo contra isso, não. Eu estou dizendo que ele não fez isso. Ele não fez apregoou um jejum. Ele não fez um ritual elaborado de sacrifícios. Ele não cria algo impressionante aos olhos dos homens. Não. Ele pede o quê? Uma vasilha nova, uma tigela nova, um prato novo. E ele pede o quê? Sal. Ele diz: vocês vão colocar dentro da tigela sal. Aí, querido, isso dá um nó na nossa cabeça. Porque Deus não precisa de algo complexo demais para operar milagres. Deus não precisa de algo mirabolante para operar milagres. Deus só precisa de, sabe o que? Obediência. Você pode dizer comigo, obediência? Verso 20, Eliseu pede, o que o verso 20 diz para nós? Quando o levaram, a minha tradução diz: e lhe trouxeram. O prato novo representa, sabe o que? Disponibilidade. O prato novo, queridos, representa, sabe o que? Novidade. Porque o prato, ele é novo, 0 quilômetro. O prato novo representa algo separado. Aleluias. E aqui eu conecto tudo isso com o Evangelho de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 19, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é o prato novo. Disponibilidade, algo inesperado, novidade de vida. Deus, irmãos, não usa estruturas velhas para gerar transformação. Eu vou repetir, queridos: Deus não usa estruturas velhas para gerar transformação. Deus não vai lhe transformar enquanto o seu velho homem não morrer. Deus não vai lhe transformar enquanto a sua estrutura velha permanecer armada. Deus não vai lhe transformar enquanto o seu passado ainda estiver gritando no seu presente. Deus começa com um novo recipiente. Deus começa criando a partir de coisas novas. Aleluias! E o convite de Deus para nós é este: se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. Você pode levantar as mãos. Você pode levantar as mãos. Aleluias. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pelo poder da palavra e pelo poder do Evangelho de Jesus. O velho homem vai morrer hoje. A velha mulher vai morrer hoje. Aquele homem ignorante vai morrer hoje. Aquela mulher ignorante vai morrer hoje. Deus tem uma nova vida preparada sobre você. Aleluias. Prepara um prato novo, nova estrutura, novo recipiente. Você pode dizer como um ato de fé: bata no peito e diga: eu sou nova criatura. Diga mais uma vez: eu sou
nova criatura. Mais uma vez, eu sou nova criatura. Aleluias. Traga uma nova vasilha, um novo recipiente. Aí ele diz para colocar o que dentro dela? Sal. Diga comigo, sal. Nós ouvimos hoje aqui alguém falar sobre sal. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O sal representa purificação. O sal representa preservação. Queridos, Colossenses, capítulo 4, verso 6. Sabe o que a Bíblia diz sobre o sal? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O sal é o tempero. As mulheres aí que cozinham, os homens também que cozinham, sabem. O sal é o que dá o que? O sabor. Você vê o sal na comida? Você não vê, mas ele está lá. Ele está lá. Você não vê o sal? Você precisa usar muito sal para temperar um feijão, um arroz? Se usar muito, fica destemperado, salga demais. Se usar pouco, fica meio xoxa, não fica sem tempero, sem gosto. O sal precisa ser usado na medida certa. O sal, aos nossos olhos, é invisível, mas ele muda e muda tudo. Então Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, que a transformação vem de uma nova estrutura e do tempero do sal. Ó, salzinho. Então Deus aqui, para o milagre, está usando coisas simples, mas algo direcionado. Não era para usar só o sal em si, porque aqui a questão não é o sal, o elemento. Aqui, irmãos, o que estava por detrás era a palavra que estava sobre os elementos. Então, nós muitas das vezes queremos algo extraordinário. Nós queremos que a transformação venha de algo mirabolante. Nós ficamos tão ansiosos para uma manifestação divina, e parece que Deus só fala se usar um profeta, e cuidado com os profetas que se levantam e dizem assim diz o Senhor. Nem todos aqueles que dizem assim é o Senhor, realmente é o Senhor falando. Muita emoção, muito achismo. Então nós ficamos apegados ao que o profeta disse, nós ficamos apegados ao que a profetisa falou, mas nós esquecemos que Deus trabalha com coisas simples. Deus trabalha com coisas simples aos nossos olhos. O que é o sal? O tempero é uma oração sincera diante de Deus. O que dá o tempero? É uma decisão correta, pautada pela palavra de Deus, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o que? Os nossos caminhos. Está perdido? Abra a Bíblia. Está sem saber para onde ir? Abra a palavra de Deus. O que é o sal que dá o tempero? É um arrependimento verdadeiro, acompanhado de uma mudança de postura, porque não adianta ter só o arrependimento, mas a postura não mudar, não passa de um remorso, de uma tristeza. Então o milagre, ele começa com coisas simples, mas essas coisas simples, irmãos, é o que gera uma grande transformação. Aleluias. E o nosso erro é desprezar as coisas simples. O nosso erro é gerar expectativas apenas em coisas grandes, ignorar a simples obediência. Aleluias. Então, se nós queremos uma transformação, nós precisamos mudar atitudes básicas da nossa vida com Deus. O sal, ele não parecia
algo valorizado, mas ele foi fundamental para dar o tempero para o milagre acontecer. Olha o que diz o texto para nós, seguiremos no texto. No verso 21, os homens trouxeram o prato novo, a tigela nova, com sal. Aí, queridos, o que o profeta faz? Então saiu ele ao manancial. Algumas traduções diz a fonte das águas, e deitou sal nele, salgou a fonte das águas, e disse: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Oh, palavra boa, glórias. Observe o movimento do profeta. Ele vai justamente aonde, irmãos? Na fonte. Diga comigo, fonte. Ele não vai na estrutura, ele não vai na engenharia por detrás da cidade, ele não vai na prefeitura da cidade, ele não vai nos administradores da cidade, porque a cidade tem uma boa estrutura, a aparência é boa. Ele vai justamente aonde? Na fonte, a fonte das águas. Irmãos, olhe para mim em nome de Jesus. Como nós já falamos aqui nesta noite, Deus é aquele que trabalha na fonte, Deus é aquele que trabalha na raiz, Deus é aquele que não trabalha com sintomas. Aleluias. Eliseu, ele vai diretamente na fonte, e Deus, irmãos, está aqui, a palavra está sendo pregada, e a palavra era como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma. Ela vai aonde a nossa mão não vai, ela vai aonde a mão do teu marido não vai, a mão do teu pastor não vai, somente a palavra tem o poder de ir na fonte do teu coração. Aleluias. Enquanto você está aqui cultuando, ouvindo a palavra, pela fé, as fontes estão sendo tocadas. Oh, você pode levantar as mãos. Eu prego para uma igreja viva nesta noite. Permaneça com as suas mãos para o alto. Eu prego para uma igreja viva que reage à palavra. Aleluias! Pela fé, as fontes estão sendo tocadas pelo poder da palavra de Jesus. Pela fé, as fontes estão sendo tocadas. Assim diz o Senhor: não haverá mais morte, não haverá mais esterilidade, não haverá mais águas amargas. Deus está liberando uma palavra sobre o teu coração, meu filho, sobre a tua alma, minha filha. Receba em nome de Jesus. A transformação verdadeira de Deus começa hoje. Sararei estas águas, sararei estas fontes, sararei estas fontes. Oh, glórias, glórias. Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Você é boca de Deus nesta terra, você é boca de Deus neste lugar. Aleluias, declare nesta noite com convicção: sararei estas águas. Deus está sarando, Deus está sarando. Talvez, irmãos, o que na sua mente, olhe para mim em nome de Jesus, talvez o que para muitos seria morte, talvez o diagnóstico do médico, o diagnóstico até mesmo teu, até hoje era: acabou, não tem jeito, não tem solução, morte. Mas Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. O sal está salgando. Oh, glórias, tem alguém que recebe? Oh, glórias, uma palavra está sendo liberada. Não haverá morte, haverá vida. Não haverá esterilidade, haverá produtividade. Não haverá nada travado. Vai fluir, vai fluir, vai fluir.
Quem crê nesta noite recebe, vai fluir para a glória de Deus. Ambientes serão transformados, o ambiente da tua casa será mudado, o ambiente da tua família será mudado, a tua história será mudada, destinos serão mudados, porque a palavra de Deus está sendo liberada nesta noite. Aleluias. E talvez você está tentando reorganizar tudo, reorganizar, ajustar, mas aqui Deus libera uma palavra para a tua vida: guarda o teu coração. E eu faço aqui valer a palavra que está profetizada pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36 e verso 26, esta profecia não morreu, ela continua ativa, e eu libero sobre esta igreja: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Há novos corações que estão sendo moldados por Deus neste lugar. Você recebe esta palavra? Há novos corações que estão sendo moldados por Deus sobre esta igreja, sobre este ambiente, sobre este lugar, para a glória de Deus. Nós não iremos precisar mudar de endereço, nós não iremos precisar mudar a estrutura, nós não iremos precisar criar novas atividades, nós não iremos precisar reorganizar nada. Nós só precisamos obedecer à voz de Deus, temperar o coração de sal, que as águas ficarão doces, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glórias. O Espírito Santo está neste ambiente. Você que é espiritual, fale com Deus. É o renovo de Deus chegando sobre esta casa, é o renovo de Deus chegando sobre este lugar, é o coração de carne sendo moldado por Deus. Seja tocado, seja tocada, seja recheio, aleluia. O tempero, o sal de Deus está caindo sobre este lugar. Receba, 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 receba com fé nesta noite esta palavra, aleluia. Coloque a mão no seu coração, manda a sua mão no seu coração. Coloque uma das suas mãos no seu coração. Coloque uma das mãos no seu coração. Feche seus olhos e fale com Deus aonde você estiver. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, aonde a esterilidade vai nascer vida, aonde a morte vai nascer, vai começar a fluir, aonde há coisas travadas irão ser destravadas, aonde há ferrolhos serão abertos, aonde há tropeços o caminho será aplanado. Há uma palavra de Deus sobre este lugar. Permita que Ele toque na sua fonte. Abra o teu coração nesta noite. Permita que Ele toque no seu interior. Permita que Ele toque na sua alma. Destrave o seu coração nesta noite. Destrave nesta noite a tua alma. Oh, glória, glória, glória. Abra a tua boca, comece a glorificar o nome de Jesus. Glória, 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 glória. Há renovo de Deus sobre este ambiente. Há renovo de Deus sobre esta casa. Há renovo de Deus sobre esta igreja. Aqui não haverá morte. Aqui não haverá morte. Aqui haverá vida para a glória de Deus. Deus transforma ambientes. Deus transforma ambientes. Deus transforma ambientes. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que do teu grande amor. Essas águas que curam, águas que correm do trono. que presença boa. Ele está neste lugar, Ele está na casa. Águas que curam, que
nesta noite, abre o teu coração nesta noite, abre o teu coração nesta noite. Por onde o rio Ele quer transformar. Glórias. Tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio. Esse rio está aqui. Esse rio está aqui. Esse rio está aqui. Levante as mãos. Levante as mãos. Eu quero beber. Declare. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, Espírito Santo, que flui flui no nesta teu noite. Flui nesta noite. Flui nesta noite. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Para finalizar, só a igreja, só a igreja. Quero. Isso, tá bonito. Isso. Vamos. Isso. Que coisa linda.
Isso. Isso. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Isso. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Como um ato de fé nesta noite, coloca para mim mais uma vez o capítulo 2 e o versículo de número 22, onde nós lemos, nós vamos declarar nesta noite o que diz o texto para nós. Aleluias. Nós vamos declarar o que diz o texto para nós. Vamos juntos ler em uma só voz bem forte. 1, 2, 3. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Assim será sobre a sua vida, assim será sobre a sua casa, assim será sobre a sua família, assim será sobre o seu ministério, assim será sobre essa igreja. As águas ficarão saudáveis para a glória de Deus. Aplauda Jesus nesta noite. Glórias.